Mais uma vez, bom dia, 7 horas 13 minutos, sem demoras, vamos ao encontro do Pedro Correia, como sempre, à sexta-feira, connosco aqui na Rádio Estádio, em direto desde os Emirados Árabes Unidos. Pedro, é um prazer voltar a ter-te connosco para esta revista de imprensa, bom dia. Bom dia, Remo, e bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio. Muito bem, vamos então avançar para a revista de imprensa desta sexta-feira, 17 de janeiro. É dia de Derby de Lisboa e, portanto, como é natural, as primeiras páginas estão totalmente dominadas por esse assunto. No jornal A Bola, olhos nos olhos. Nunca Leões e Águias se defrontaram com tamanha diferença na primeira volta, mas Derby é e será sempre um derby. Bruno Fernandes joga se negócio com o Manchester United não ficar fechado, mas tudo indica que sim, até porque os jornais ingleses dizem a mesma coisa, mas já lá iremos mais à frente à revista de imprensa internacional. Jogo vale 3 pontos, mas tem dimensão diferente. Bruno Lage, Gabriel e Tarapte de novo juntos no meio campo. Ora, quem não tiver ambição não pode jogar aqui, diz Silas. Se olharmos para o recorde, não é o principal destaque, é separar, mas também já lá iremos. Sobre o clássico, diz o recorde Silas, sinto mesmo que podemos ganhar este jogo. Coates não foi despenalizado, Varandas e Vieira juntos na tribuna, e Lori deve ser titular, mas Neto está apto. Do lado do Benfica, Bruno Lage, a equipa tem dado resposta muito forte. Ferro, André Almeida e Gabriel no 11. Águia pode bater recorde de pontos à 17ª jornada. Finalmente no jogo, que fala de uma sexta-feira gorda, Futebol Clube do Porto Braga e Sporting Benfica. No caso do clássico de Lisboa, Silas vale mais do que 3 pontos. Lage, este jogo é de outra dimensão. A Águia está habituada a mandar em Alvalade, esta época ganhou todos os jogos fora e procura recorde. Ora, Silas travou Lage na Liga. Conselho de Disciplina mantém castiga Coates, Neto avança, Weigl vai a jogo e já marcou em Alvalade. Negociações para Bruno Fernandes pela noite dentro. Pedro, temos aqui muito para abordar. Vamos então começar por aqui, que é unânime aos 3 jornais e foi unânime na conferência de imprensa. Derby, é um clássico, é muito mais do que só um jogo, e por isso esta distância pontual, que é recorde na primeira volta num clássico, poderá não ter assim tanta influência, se bem que, digo eu, o favoritismo está mesmo do lado do Benfica. Sim, Remo, concordo contigo em ambas as coisas. Portanto, acho que o favoritismo está ligeiramente, eu diria 60-40 mais do lado do Benfica, e ao mesmo tempo também é sempre um derby. Curiosamente falou-se muito da questão do jogo valer 3 pontos ou mais que 3 pontos. Eu acho que neste contexto, dada a distância pontual, é daqueles jogos em que só vale mesmo os 3 pontos na prática, porque obviamente que há a questão do orgulho. Eu percebo a abordagem do Silas ao jogo. O Silas tem que motivar as tropas, tem que de alguma forma dar um sentido extra ao jogo, tendo em conta a distância pontual do Sporting para o Benfica neste momento, infelizmente, porque acho que seria mais interessante se tivéssemos 3 ou 4 equipas ali perto a discutir o título, mas esta é a realidade que temos, e eu percebo muito bem aquilo que o Silas tenta fazer com o discurso que para dentro do balneário, no sentido de motivar as tropas, porque independentemente do Sporting à partida não poder ir muito mais além do terceiro lugar, não poder ambicionar muito mais além do terceiro lugar em termos de liga, é sempre um jogo que obviamente o orgulho está em disputa, é o vencer de um rival eterno, e é um jogo obviamente muito importante por isso. Por outro lado, do lado do Benfica, é um jogo também extremamente importante, não só por ser contra o Sporting em Alvalade, mas porque, tendo em conta aquilo que também se vai passar no Dragão, onde o Porto pode eventualmente perder pontos frente ao Braga, o Benfica pode aqui não só ultrapassar um dos maiores obstáculos que terá pelo caminho para o título, como eventualmente até alargar um pouco a vantagem sobre o Porto. Portanto, é mais por aí que eu penso que o jogo se vai disputar em termos de perspectivas para os dois lados. Pedro, pegando noutras questões que estão aqui nas primeiras páginas, vamos olhar mais para o jogo em si. Ora bem, a bola diz que é Gabriel e Tarapte de novo juntos no meio campo. O jogo aposta que Weigl continua na equipa, e que atrás, isto parece-me unânime, será na mesma Ferro e Rubem Dias, se bem que a questão de Weigl estar dentro, para muitos pode querer dizer que Weigl vai jogar a central. Portanto, perguntar a ti, que prognóstico fazes tu, e já agora, se Lori ou Neto no lugar de Coates, o que é que te parece?
Olha, em relação ao Benfica, aquilo que eu perspectivo para o futuro, não sei se vai ser possível já hoje, mas aquilo que eu perspectivo para o futuro é Weigl e Gabriel no meio campo, lado a lado, e o Tarapte a disputar o lugar com o Chiquinho. Portanto, o Tarapte mais à frente, a disputar o lugar mais à frente, e o Benfica fazer ali a casa de máquinas com o Weigl e o Gabriel. Em termos do Sporting, eu sou um grande fã do Neto. Para mim, na minha opinião, e sem desprimor para o Coates, que é um excelente jogador, e acho que o Sporting faz bem em renovar com ele, porque é uma forma de manter de alguma forma uma espinha dorsal que o Sporting precisa ter, até porque o Mathieu infelizmente não estará já muito longe do final da carreira. Eu sou um fã do Neto, da forma como ele joga, da forma como ele defende, da forma como ele inicia o jogo, portanto para mim seria o Neto. Ora, mas acreditas que será, digamos, mais fácil para Bruno Lage, aqui num jogo que é um derby, puxar por aquilo que conhece melhor, ou seja, Gabriel e Tarapte, do que colocar Weigl? Se bem que há outra tese que muitos defendem, que Weigl já esteve a jogar estes últimos 2 jogos precisamente para ir ganhando ritmo para o jogo de hoje. Sim, eu lembro-me de ver o Weigl jogar aqui no Dubai, curiosamente. Faz agora 4 anos, o Borussia Dortmund fez aqui um campo de treinos de inverno, e o Weigl, pelo Borussia Dortmund na altura, tinha o Aubameyang, etc., jogou precisamente no estádio do Al-Wasl um amigável com o Jeonbuk Motors da Coreia, e o Weigl teria na altura 19, 20 anos. Eu não conhecia o jogador e foi o jogador que mais me impressionou em campo. Ele tem uma capacidade de sair a jogar, ou seja, não é jogador de dribles nem nada disso, mas ele tem uma facilidade de fazer passes com progressão, de simplificar o jogo quando tem bola e depois de se colocar muito bem. Ele não é um jogador de cobrir uma grande área de terreno, mas é um jogador que tem uma capacidade de se posicionar tão boa, que parece que tapa ali os espaços todos. Portanto, eu acho que a questão obviamente a questão da dinâmica e dos jogadores que já se conhecem ali no meio campo faz sentido, obviamente. Tarapte e Gabriel são jogadores que já jogaram juntos várias vezes, portanto terão outro conhecimento, mas creio que o Weigl, tendo em conta a inteligência que eu lhe reconheço, acho que é um jogador que pode perfeitamente encaixar mesmo num jogo destes e fazer um bom jogo, ajudar o Benfica eventualmente. Pedro, tenho apenas mais uma questão relacionada com este jogo, que tem a ver com o facto de Bruno Fernandes e tudo o que está à volta. Ora, Sila já garantiu que Bruno Fernandes vai a jogo, mas a bola diz que ele só joga se o negócio com o Manchester United não tiver ficado fechado esta madrugada. Eu estive há pouco aqui a ver alguns jornais ingleses, até para preparar a nossa revista de imprensa, e são mais ou menos unânimes que ele jogar hoje joga. O que é que te parece? Olha, Remo, eu como adepto gostaria que ele jogasse, como adepto de futebol. Como profissional da área de gestão de desporto, acho que ele não devia jogar, porque me parece que de facto o negócio está mesmo muito, muito perto de fechar. Pelo demorar das negociações, não têm sido fáceis as negociações. Obviamente que o Sporting tenta capitalizar aqui ao máximo um excelente jogador que tem, é normal. O jogo à partida vai ser extremamente competitivo, extremamente disputado, é um derby. Há a questão do orgulho, como disse anteriormente, entre ambas as equipas, e eu tenho receio do que possa acontecer. Já no jogo passado em Setúbal houve uma altura em que o Bruno esteve a receber assistência e parecia que era qualquer coisa no joelho. Lá está, eu não tenho nada a ver com isso, não sou sportinguista, sou apenas fã de futebol e fico sempre com aquela sensação, será que ele se lesionou com gravidade? Porque depois isto pode ter uma influência grande naquilo que é o negócio. Portanto, eu mesmo que o negócio não estivesse fechado, numa perspectiva mais profissional, não colocaria o jogador a jogar. Agora, como adepto, obviamente, todos os bons jogadores têm que jogar. Muito bem, vamos avançar rapidamente para o Futebol Clube do Porto Sporting Clube Braga, a tal sexta-feira gorda, e assim é que o Jornal do Jogo fala, até diz: derby de Alvalade é antecedido por escaldante confronto no Dragão. Conceição não aceita que o Braga seja bipolar. Ruben Amorim inspira-me no exemplo do Futebol Clube do Porto. Ora, Nakajima fica de fora e Pepe em dúvida. 300 adeptos do Braga furam boicote aos jogos. No recorde, Conceição e as contas do título. Penso
Pensei que os 85 pontos do ano passado bastariam. Nakajima de fora, decisão por Pep será até à última. Ruben Amorim, vitória do Futebol Clube do Porto em Alvalade, serve de exemplo. Roma acena com 20 milhões de euros por Soares. Mónaco também pensa em Zé Luís. E falta falar do jornal A Bola. Pep para decidir hoje. Central transmite desejo ao treinador, mas fará teste antes do jogo. É realmente sempre já um grande jogo, de sempre que entra o Sporting Clube Braga em campo frente a um grande, neste caso no terreno do Futebol Clube do Porto. Um teste também, digamos, de fogo para Ruben Amorim, numa altura em que Ruben Amorim vai começar agora uma série de jogos muito complicados. O Futebol Clube do Porto é que, por todos os motivos e mais alguns, mas ainda mais em dia de derby, não pode pensar outra coisa a não ser em ganhar, não é? Sim, é um jogo de alto risco para o Porto em termos de candidatura ao título. Este Braga com o Ruben Amorim tem um perfil diferente do Braga dos últimos tempos. O Braga durante o tempo do Abel tinha uma matriz de jogo que se manteve por algum tempo, e depois já houve alguma alteração com o Sapinto, mas agora com o Ruben Amorim começa a haver, até no posicionamento de alguns jogadores, começa a haver uma alteração já maior. Portanto, as dinâmicas que o Braga vai trazer para o jogo também podem contar como, de alguma forma, uma certa surpresa, não é? Hoje em dia no futebol é um bocadinho difícil surpreender, porque as equipas conhecem-se todas muito bem, mas é um Braga que, daquilo que se viram destes 2 primeiros jogos do Ruben Amorim, é um Braga com uma cara diferente. O Porto, por outro lado, faz das eventuais fraquezas forças. Há vários jogadores ali em dúvida e que podem não jogar, mas o Porto normalmente faz das fraquezas forças. Portanto, espero acima de tudo um jogo extremamente competitivo, um jogo extremamente difícil para ambas as equipas. Atribuo também vantagem ao Porto, maior favoritismo, mas penso que, como disse, que vai ser um jogo extremamente complicado. Pedro, depois há aqui, vamos vestir aqui a pele de treinadores de bancada que todos temos, que somos apaixonados por este fenómeno. Este Braga com o Ruben Amorim, com este sistema de jogo, que já se sabe que o Ruben Amorim gosta muito e que tem implementado, e que Sérgio Conceição até falou, traz uma nuance nova ao jogo e que vai ser interessante de ver também pela forma como joga o Futebol Clube do Porto. Normalmente com aqueles 2 homens na frente, com homens que exploram muito bem as linhas e as faixas laterais. Portanto, isto é um jogo que até nesse aspecto desperta bastante curiosidade. Sim, é exatamente isso, Rômulo. Portanto, há ali nuances do jogo do Braga que vão ser muito interessantes de testar contra o Porto. Eu vi no jogo anterior, creio que foi contra o Tondela, vi partes do jogo e havia partes em que me parecia que o Braga estava a sair a 3, portanto com 3 jogadores atrás. O Porto normalmente tem 2 avançados extremamente pressionantes na frente, mesmo assim 2 para 3 há uma inferioridade numérica naquela zona do terreno. Vamos ver até que ponto é que o Braga também mantém essa matriz para o jogo 2, pelas declarações do Ruben Amorim parece que vai manter a matriz. Vamos ver até que ponto é que isso vai resultar. Pode ser decisivo para eventualmente desequilibrar a balança um bocadinho em favor do Braga. Por outro lado, o Braga também chega a este jogo sem grande pressão em termos de tabela. O Braga está em recuperação apenas, infelizmente também não está envolvido na luta pelo título, está neste momento também na luta ali pela Europa, terceiro lugar. Portanto, tem essa, de alguma forma, essa vantagem, se lhe podemos chamar. O Porto precisa de ganhar o jogo, porque o Porto também tem aqui uma oportunidade de ouro de eventualmente encurtar distâncias para o Benfica, caso o Benfica não consiga ganhar em Alvalade, o que é perfeitamente possível. Portanto, vai ser um jogo certamente muito interessante de seguir, e vamos também ver até que ponto é que o Braga depois ofensivamente também vai conseguir criar desequilíbrios e criar oportunidades contra um Futebol Clube do Porto que tradicionalmente defende bem. Apenas sofreu o primeiro golo em termos de competições domésticas neste último jogo com o Varzinho e foi de livre, portanto de bola corrida ainda não sofreu nenhum golo em casa esta época. Vamos ver até que ponto é que o Braga consegue agredir ofensivamente o Porto. Uma última questão sobre este jogo e sobre o que dizem as capas, unânimes as 3 em dizer que o Futebol Clube do Porto vai, entre aspas, esperar por Pep até ao fim, ou seja, para ver se Pep está disponível. Pep já disse ao treinador que quer jogar e que se sente bem. Quem conhece Pep não fica admirado, já ouvimos fazer isto muitas vezes, incluindo na seleção, com recuperações em contrarrelógio e a dar tudo. E a verdade é uma, que ninguém pode desmentir: o Futebol Clube do Porto com Pep é outra coisa, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem desprimor pelos outros centrais do Porto. Dizia eu sem desprimor nenhum pelos outros centrais do Porto. A questão é realmente a liderança, a presença, tudo o que o Pepe representa, não é? Claro, exatamente. Portanto, os outros centrais do Porto, principalmente o Diogo Leite, são centrais de futuro, são centrais em crescimento e com muita qualidade, mas em crescimento. Mas o Pepe e o Marcano são o presente, obviamente. São dois jogadores com excelentes características, são dois jogadores que se complementam bem ali atrás, que já se conhecem. O Marcano também um central de pé esquerdo, tal como o Diogo Leite, que é sempre interessante até para sair a jogar. E o Pepe é o Pepe, todos nós conhecemos o Pepe, sabemos da carreira dele e da importância, porque ele também encarna, para além das qualidades técnicas, encarna muito aquilo que é o espírito do Porto. Portanto, é um jogador que lidera não só na forma de jogar, como também na forma de estar. Naturalmente que se puder ir a jogo, eu creio que o Porto não vai arriscar e que vai jogar com o Pepe. Muito bem, são 7h29 nesta sexta-feira, 17 de janeiro. Estamos a fazer a revista de imprensa com o Pedro Correia, como habitualmente, sempre connosco à sexta-feira, em direto desde os Emirados Árabes Unidos. Falta apenas um destaque relacionado com os denominados grandes, que é de resto o grande destaque de primeira página hoje no Record. Sporar acertado. Faltam apenas as garantias bancárias. O Viana esteve em Viena a fechar o negócio. O esloveno vai custar 7 milhões de euros, mais 1 milhão por objetivos. Ora, Pedro, o Sporting que precisa de alguém lá na frente, sem dúvida, porque está ali só com Luís Filipe, não tem mais ninguém. Todos os outros jogadores que podem jogar naquela zona não são pontas de lança. Desde que perdeu o Bas Dost, ficou Luís Filipe sozinho, portanto precisa. Sporar tem números muito interessantes. Nós tivemos aqui na rádio há pouco tempo a falar connosco Ricardo Schell, que está no campeonato em que está a Sporar, e diz que é jogador claramente para um clube grande como o Sporting. Obviamente marcar tantos golos onde está não é a mesma coisa que marcar aqui, mas viu-se, por exemplo, quando o Slovan Bratislava jogou com o Sporting Clube Braga, que é realmente um jogador de alguma qualidade. Tendo em conta a pouca capacidade financeira que o Sporting tenha, mesmo que venda Bruno Fernandes, porque são conhecidos problemas financeiros do Sporting, acabará por ser uma solução, digamos, interessante de mercado. Remo, como disseste, eu também fui ver os números dele. Ele de facto, pronto, é um campeonato periférico, obviamente, mas ele tem números interessantes e até por 2 ou 3 clubes diferentes em que ele fez vários golos. Portanto, tem números interessantes. É como disseste bem, o Sporting precisa para aquela posição, precisa de mais opções. Eu não sou muito crítico do Luís Filipe, eu acho que o Luís Filipe é um bom jogador, não é um Bas Dost, obviamente, nem sequer tem essas características, mas acho que é um bom jogador. Mas o Sporting precisa de mais opções, obviamente. Tem também agora o Pedro Mendes, que foi inscrito, mas também é um jogador com outras características. Portanto, creio que o Sporting faz bem se reforçar naquela posição. Creio que este jogador, pelo menos pelos números e pelo pouco que conheço, pode de facto ser uma boa opção. O preço é um preço acessível à realidade do Sporting nesta altura. Vamos agora também ver como é que o jogador se adapta a uma realidade diferente daquela que estava habituado. Creio que o Sporting também precisaria de eventualmente mais uma opção em termos de meio campo defensivo, isto já esperando que o Batalha agora esteja a 100% e consiga ir até ao final da época. Creio que o Sporting também para aquela posição eventualmente, precisaria de um Palhinha ali para disputar o lugar com o Batalha, com características mais defensivas, porque o Sporting tem vários médios para jogar, mas ali para fazer aquele trabalho de sapa, eu só reconheço no Batalha condições e características para fazer aquele trabalho mais bem feito. Os outros jogadores que passam por ali são de alguma forma 8 adaptados a 6 e não é bem a mesma coisa. Creio que não dão a mesma proteção à defesa do Sporting, e depois o Sporting sofre com isso defensivamente. Muitas vezes critica-se a defesa do Sporting. Eu creio que em muitos casos foi a forma como toda a equipa do Sporting defendeu que foi falhando, e aquela posição em concreto. Portanto, eu se fosse dirigente do Sporting também olharia para a possibilidade de reforçar aquela posição.
Muito bem, Pedro, vamos avançar para outros temas que estão nas capas dos jornais de hoje, e um também que é transversal, jogo, bola e recorde, é o facto do Académico de Viseu estar nas meias finais da Taça de Portugal pela primeira vez na sua história, e como eu disse nas notícias às 7, um clube também com muita história no futebol português, já andou pela primeira divisão, o mítico Estádio do Fontelo, vai voltar a receber um grande, neste caso o Futebol Clube do Porto. O Académico de Viseu, no entanto, que suou e muito para bater o Canelas, 2010, que era o último representante do Campeonato de Portugal. Diz a bola, vizienses fazem história, Académico de Viseu 1, Canelas 0. No recorde, Académico de Viseu nas meias finais da Taça de Portugal, e no jornal O Jogo, meias finais da Taça de Portugal regressam à Beira, jogo resolvido no minuto 90, e o Futebol Clube do Porto será o próximo adversário. O Canelas, que diga-se, e nós transmitimos o jogo, e temos acompanhado também o Canelas por causa da nossa cobertura dos campeonatos de Portugal, que consegue aqui na Taça de Portugal fazer um percurso fantástico e limpar e muito a sua imagem do passado, que carregava, digamos, de há vários anos para cá. Fez um jogo muito competente e acabou por vender cara à derrota, e assim é que é bonito. Fica o Académico de Viseu, outra história que também é bonito ver o Académico e Viseu novamente nestas andanças, Pedro. É verdade, eu vi a parte final do jogo, um jogo interessante de seguir, obviamente o Académico de Viseu com supremacia, pelo menos na parte final em que eu vi o Académico de Viseu por cima. O Canelas, creio que fisicamente já estaria um pouco desgastado, ia tentando sair, ainda assim, já depois do golo, o Canelas teve oportunidades para voltar a empatar. Eu sou um grande fã da Taça de Portugal, acho que é uma competição interessantíssima. Fico muito satisfeito quando equipas não do primeiro escalão conseguem chegar a estas fases tardias da competição e defrontar clubes grandes. Acho que é muito interessante, porque neste caso do Académico de Viseu leva-se o futebol de primeira ao interior do país, e acho que isso é muito importante, porque neste momento a nossa primeira liga, como sabes, Remo, está muito concentrada ali na zona norte, naquela zona ali do Minho. Obviamente que eu sendo residente próximo até posso, por um lado, achar piada a isso, mas em termos daquilo que é o contexto do futebol português, creio que seria mais interessante termos as equipas um pouco mais dispersas por todo o país, levar o futebol a outras paragens, e esta é uma boa oportunidade. O Académico de Viseu parece-me uma equipa bastante lutadora, até com alguma qualidade em alguns jogadores, portanto vai ser um jogo interessante de seguir contra o Porto, uma eliminatória interessante de seguir contra o Porto. Vão ter a oportunidade de jogar no Fontelo e também no Dragão, portanto é uma grande montra para o clube e para os jogadores e para o próprio treinador, também em termos do trabalho que está a fazer. E o Canelas, sim, daquilo que eu vi, o Canelas tentou jogar, como disse, pelo menos a parte que eu vi do jogo, senti já o Canelas um pouco desgastado fisicamente, com alguma dificuldade principalmente a sair, mas a tentar jogar. Não houve ali qualquer desvio, a tentar jogar, e pronto, e o Académico de Viseu segue em frente, e vamos ver agora o que é que faz contra o Porto. Sem dúvida, o Canelas fez um excelente jogo, mas acabou por pagar a fatura, realmente estar noutro campeonato que não é profissional, e como o treinador disse, muitos jogadores trabalham e tiveram que faltar ao trabalho para estar no jogo, que isso é outro assunto que eu acho que a Federação tem mesmo que refletir. Aliás, têm sido muitas vozes a levantarem-se, Bruno Lage, Silas, Conceição, os treinadores também deste jogo, Rui Borges e também Tiago Margarido, a alertar para este tipo de situação. Jogo aqui, uma quinta à noite, obviamente que a equipa do Campeonato de Portugal sai sempre prejudicada, mas foi o que deu. O Académico de Viseu nas meias finais. Em relação aos destaques da primeira página do jornal A Bola, tudo dito. No jornal O Jogo, há aqui também mais 3 destaques. Ivo Vieira quer ponta de lança forte pelo ar, isto no Vitória de Guimarães. Técnico admite lacuna no jogo aéreo, tanto a defender como a atacar. Depois outro Vitória, o de Setúbal. 5 candidatos vão hoje a votos. Eleições históricas no Vitória de Setúbal, que tem pela primeira vez na sua história 5 candidatos que vão então hoje à noite a votos para os sócios chadinos decidirem qual o futuro presidente, se continua Vítor Hugo Valente, que é um dos candidatos, ou se um dos outros 4 que também se candidatam a um lugar
na presidência do Vitória de Setúbal. Pego nisto, Pedro, porque o Vitória é realmente um clube importante no futebol português, não tem passado momentos muito bons, até pelo contrário, momentos muito conturbados. Chumbita Nunes já foi presidente, está entre os candidatos, também Paulo Gomes, entre outros. Portanto, 5 candidatos demonstra acima de tudo, quanto a mim, logo uma coisa, que é a dinâmica, a vivacidade de um clube que é importante para o futebol português e que, acima de tudo, precisa de encontrar os caminhos da estabilidade que muitas vezes são tão complicados quando há problemas financeiros. Sim, é como disseste bem, o Vitória de Setúbal, como outros históricos, é um clube muito importante no contexto do futebol português, é um clube que tem dado muitos bons jogadores e inclusive também treinadores ao futebol português. É uma zona de futebol, aquela zona ali de Setúbal. O clube tem estado em agonia nos últimos anos, por aquilo que me apercebo, as próprias condições, isso vê-se nas próprias transmissões televisivas, as próprias condições do estádio do Bonfim não são as melhores. O clube passa por dificuldades várias, tendo em conta aquilo que se vai lendo aqui e ali, ouvindo aqui e ali. Portanto, irem 5 candidatos a eleições é, por um lado, um excelente sinal, é sinal que há gente que quer arregaçar as mangas e eventualmente tentar resolver os problemas. Eu espero que, independentemente de quem ganhe, quem vier a seguir consiga, de facto, pôr o clube num patamar de estabilidade, porque nós precisamos de ter mais clubes como o Vitória de Setúbal, como o Vitória de Guimarães, entre outros, fortes no nosso futebol, para permitir que haja mais competitividade, para permitir que os jogos tenham maiores assistências, porque estes clubes como a Vitória são clubes que têm gente por trás, é preciso dar condições para que as pessoas apareçam e que o clube esteja numa condição em que possa competir normalmente, porque eu creio que também em termos de infraestruturas de treino também é outro problema que o Vitória de Setúbal tem, como outros clubes. Portanto, espero que quem vier a seguir consiga, de facto, de uma vez por todas, começar a resolver os problemas e que o Vitória consiga navegar em águas mais tranquilas, para continuar a desempenhar o bom papel que costuma ter no futebol português. Ora, apenas aí por uma questão de justiça temos que dizer os 5 nomes. Portanto, Chumbita Nunes, presidente do clube entre 2003 e 2006, é o líder da lista A. A lista B é encabeçada por Pedro Gaiveo Luzio, ex-vice-presidente da direção, que se demitiu do cargo há um ano por discordar da gestão, seguida por Vítor Hugo Valente, está a encabeçar a lista B. Na lista C, José Dias Mendes, que é também candidato à presidência do Vitória. A lista D é encabeçada por Paulo Gomes, ex-vice-presidente, que também se demitiu em dezembro com outros dirigentes, fazendo a direção perder o quórum e obrigando à marcação destas eleições. E depois a última, Paulo Gomes na lista D, e na lista E, Vítor Hugo Valente, atual presidente, bastante contestado, mas a palavra é sempre dos sócios, e os sócios do Vitória de Setúbal é que terão que decidir e vão ser hoje chamados a fazê-lo. A Rádio Estádio, como é lógico, vai acompanhar este assunto também com muita atenção. Ora, muito bem, falta falar de um tema que está em 2 das 3 primeiras páginas desportivas de hoje, que é a Seleção Nacional de Handball. Portugal-Suécia. Paulo Jorge Pereira promete resposta excepcional, isto no jornal O Jogo. No jornal Record, apenas a alusão, Portugal-Suécia às 19h30. É o primeiro jogo de Portugal na ronda principal. Nada belisca a campanha fantástica que estes homens estão a fazer pelo handball português, numa geração fabulosa do nosso handball. Os clubes têm estado a um altíssimo nível, além fronteiras. Agora a nossa seleção, independentemente do que aconteça, não sei se é a tua opinião, Pedro, nesta ronda principal, e é-nos permitido sonhar, dada a qualidade que a seleção tem demonstrado, mas independentemente do que aconteça, até porque estamos a falar de seleções fortíssimas que vão passar no caminho de Portugal, nada vai, como eu dizia há pouco, beliscar o trabalho fabuloso que Paulo Jorge Pereira está a fazer com esta seleção. Concordo inteiramente, Remo, e acho que estas situações como a que está a acontecer presentemente com a seleção portuguesa de handball, e que já aconteceu com a seleção principal de futebol também em várias ocasiões, é não só uma afirmação desportiva, mas também é uma afirmação de um país que eu espero comece a ganhar mais autoestima, comece a estar mais consciente das suas capacidades. Antigamente, numa situação destas, e eu vi recentemente bocados dos jogos, nós inclusive, os nossos jogadores fizeram
fisicamente eram muito inferiores aos adversários. Hoje em dia, até fisicamente, os jogadores já estão mais equiparados aos seus adversários, mas principalmente, mais do que isso, é a questão da atitude. Termos uma atitude de conquista, não de arrogância, não precisa ser de arrogância, mas de conquista, de autoestima, de afirmação. Abandonarmos aquela ideia e aquela matriz de pensamento dos coitadinhos e desculpem lá incomodar. Não, estamos aqui para disputar, estamos aqui para tentar vencer, podemos vencer ou não, e tu disseste bem, não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas independentemente do que acontecer daqui para a frente, o que já aconteceu até aqui já é uma marca importante, penso eu, para a modalidade. Não é uma modalidade que eu siga muito, mas penso que é uma marca importante para o handball, mas acima de tudo, creio que numa perspectiva mais global da questão, é uma afirmação enquanto país também, aproveitarmos tudo isto que acontece no desporto para, como país, também nos começarmos a afirmar, começarmos a ter consciência daquilo que são as nossas capacidades, que as temos, e fazer uso disso e ir à luta e tentar vencer, porque penso que é importante nesta fase em que todos passamos a nível do país em geral. Creio que é importante termos fenómenos como estes da seleção de handball. Sem dúvida, infelizmente temos tido exemplos fabulosos de enormes desportistas e seleções que vão representando Portugal ao mais alto nível. Ora, são 7h43, estamos a fazer a revista de imprensa com o Pedro Correia em direto dos Emirados Árabes, como sempre à sexta-feira aqui na sua Rádio Estádio. Vamos agora passar para a revista de imprensa internacional. Começamos, como é habitual, com o jornal A Marca, em Espanha, que tem uma primeira página bastante curiosa. Iker for President, e Iker Casillas com um sorriso. Ora, uma sondagem da Marca diz que os espanhóis querem Casillas como presidente da RFEF, da Real Federação Espanhola. 94% dos inquiridos preferem Casillas a Rubiales. Ora, diz também a Marca que o guarda-redes ainda não se pronunciou. Digo agora eu, Pedro, poderia ser algo interessante para Casillas, colocar um ponto final na carreira, que está em stand-by desde que lhe aconteceu aquilo que lhe aconteceu, e a maior parte das pessoas são da opinião que se calhar não dá mesmo mais, porque com a vida não se brinca, e Casillas melhor que ninguém o saberá, mas cresce aqui uma grande onda em Espanha para que Casillas seja o presidente da federação, ainda mais porque tem o apoio e terá partido de Javier Tebas este desafio para que Casillas assuma ele próprio também este grande desafio. Sim, Remo, eu creio que para a Federação Espanhola era de facto capaz de ser uma opção bastante interessante. Já não sei se seria muito interessante para o Casillas em si, porque do jeito que as coisas andam para aqueles lados, não sei se ele, principalmente em início de carreira enquanto gestor desportivo, não sei se seria muito bom para ele se ir colocar num saco de gatos, porque de facto, pelo menos aquilo que me parece, assim, observando à distância, as coisas na Federação Espanhola andam um bocado estranhas. Obviamente que nestas alturas é que é preciso ter alguém com capacidade de dar a volta, mas por outro lado, para o Iker, não sei se seria assim um contexto muito simpático. Vamos ver o que é que acontece, porque nesta altura, apesar desta notícia, desta primeira página, pelo menos para mim, aqui dos Emirados, não é muito claro se ele vai continuar como jogador ou se vai de facto acabar a carreira ou se já acabou. Portanto, não é muito claro, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não houve uma decisão em concreto, ou ainda não foi pública essa decisão. Vamos aguardar pelos próximos capítulos, mas é como te digo, para a Federação Espanhola penso que seria uma eventual boa opção, para o Iker Casillas não sei. É verdade, e tens toda a razão. Iker Casillas ainda não o disse, aliás, até já pediu para deixar de dizer que ele acabou com a carreira e para deixarem essa decisão com ele, e o que me fica claro a mim é que ele ainda não tomou essa decisão e que está, a fazer tudo, ou a tentar perceber de todas as formas se ainda pode continuar a jogar, porque é essa a sua paixão. E ele também já disse que gosta muito da cidade do Porto e de viver no Porto, e que se via a continuar por aqui. Portanto, é um assunto para continuar a acompanhar nos próximos tempos, mas que realmente em Espanha cresce esta pressão à volta do nome de Casillas para suceder
suceder a Rubiales, também é verdade. E quando é a primeira página na Marca, então ainda mais. Vamos falar do resto dos destaques nesta primeira página da Marca. Escolher aqui Carlos Sainz resiste e tem o Touareg, que é o Rally Dakar, na mão. De resto, esta questão do Carlos Sainz e do Dakar está nas 4 primeiras páginas dos jornais espanhóis. No AS, que também é de Madrid, por isso vamos por lá, esperando por Bale, à espera de Bale, diz o AS. O galês está disponível para amanhã jogar frente ao Sevilha. Está há 140 dias sem fazer um golo. Ora, isto é que é uma novela, não é, Pedro? O Gareth Bale e o Real Madrid. Sim, eu creio que lhe faria bem voltar para a Inglaterra, honestamente. Eu creio que o Gareth Bale nunca lidou muito bem com aquilo que é o contexto do Real Madrid, que são o Real Madrid e o Barcelona, de formas diferentes, são clubes com um carisma muito especial, e eu creio que o Gareth Bale foi sempre um pouco esmagado por aquilo que era a opinião pública, e creio que ele próprio não teve grandes condições de reagir, e aqui falo a nível pessoal até, nem estou a falar tanto a nível desportivo ou a nível das capacidades que ele tem, que as tem obviamente, mas creio que ele, ao contrário do Ronaldo, que sempre que era criticado depois reagia e calava toda a gente em campo, eu creio que o Bale ficou sempre um pouco afetado por tudo aquilo que se ia passando à volta, e não conseguiu até agora, pelo menos a meu ver, chegar àquilo que são de facto o limite das suas capacidades e do seu potencial. Eu creio que lhe faria muito bem voltar para a Inglaterra, e Inglaterra certamente que há vários clubes que o acolheriam bem, e deixar principalmente o Real Madrid, porque ele não me parece que ele tenha sido feliz em Madrid até agora. Sem dúvida, e também cada vez menos existem madrilenos também felizes com Bale, portanto realmente vida difícil para o galês. Ora, nos jornais da Catalunha, obviamente o Barcelona é o grande destaque, e também Quique Setién. Diz o Sport que Setién entrou muito bem, que foi muito bem recebido. Setién entra com muito bom pé no balneário e com muita ilusão em reverter a situação desportiva. O treinador revolucionou completamente o plano de trabalho para recuperar a intensidade e a parte física da equipa, diz o Sport, que também fala do mesmo que é o destaque do mundo deportivo, um tocar a reunir, um jantar de digamos, confraternização que Setién promoveu com todo o plantel, e em que esteve toda a gente. Diz o novo treinador do Barça leva o plantel a jantar para cerrar fileiras e a juntar cada vez mais o grupo. E depois no Sport aqui também um destaque interessante. Xavi confirma que não aceitou a proposta do Barcelona para ser o treinador principal. Diz: é demasiado cedo, tenho o sonho de ser o treinador do Barcelona, mas ainda não estou pronto. Eu vou começar por aqui, Pedro, porque não é para qualquer pessoa dizer que não ao Barcelona e ter a capacidade de destreza mental, a capacidade também de autoanálise e dizer ainda não estou pronto. Mas isto também era a imagem que Xavi tinha como jogador, de uma enorme inteligência, não é? Completamente de acordo, Remo, é exatamente isso. É o transporte da inteligência que ele sempre demonstrou dentro de campo para fora de campo, naquilo que agora é a gestão da carreira dele enquanto treinador. Ou seja, ele enquanto jogador, o Xavi, chegou ao auge máximo que qualquer jogador pode chegar, fez parte talvez da melhor equipa de sempre, do Barcelona de Guardiola, teve conquistas inéditas na seleção espanhola, ganhou Champions, ganhou tudo o que havia para ganhar, mas agora como treinador ele está a começar, ele não sai de jogador para treinador no mesmo nível. Ele agora como treinador tem que dar uns passos atrás, e eu acho que é inteligente a parte dele perceber isso, e acho que também neste contexto atual do Barcelona não seria também a melhor altura para ele para dar esse passo na carreira. Por outro lado, em relação ao Quique Setién, eu creio que desde a saída do Guardiola é o primeiro treinador que eu vejo o Barcelona contratar que me parece que de facto encaixa naquilo que é a filosofia do clube, que é uma filosofia muito própria, e das duas uma, ou o Barcelona segue essa filosofia e tem um treinador
e obviamente os jogadores têm, mas um treinador que consiga interpretar essa filosofia, ou então muda de filosofia, e para mim parece-me um grande risco, porque parece-me que o que faz o Barcelona extremamente forte é precisamente ter aquela filosofia muito própria do clube, que é desde o tempo de Cruyff, foi inaugurada com o Cruyff. Portanto, para além do Setien, eventualmente o treinador do Ajax também poderia ser uma possibilidade dentro daquilo que eu vejo no contexto geral, dentro desta filosofia, mas não muito mais, porque o Guardiola está no Man City, portanto não muito mais. Creio que a escolha do Setien foi ótima, e creio que de facto a postura do Xavi foi muito inteligente. Ora, Pedro, vamos agora olhar para os jornais italianos. O Tuttosport, que, como se sabe, também é sediado em Turim, sempre com muita atenção às Juventus, e pega aqui umas declarações de Maurizio Sarri, o treinador da Juventus, que diz duas coisas. Primeiro, que o chateia que alguém tenha mais uma bola de ouro do que Cristiano Ronaldo, e que, portanto, tudo vai fazer para ajudar Cristiano a ganhar pelo menos mais uma. E depois diz, neste plantel temos 3 candidatos a ganhar a bola de ouro, e diz que é Cristiano, Dybala e De Ligt. O que é que te parece destas duas declarações, para além do facto que é óbvio de estar a motivar os seus principais craques? Não, creio que o Dybala e o De Ligt, sendo grandes jogadores, excelentes jogadores, creio que não estão ainda ao nível do fenómeno que é o Cristiano Ronaldo. Eu creio que a nível de bola de ouro e a nível estão Cristiano Ronaldo e Messi. Continuam, na minha opinião, a estar Cristiano Ronaldo e Messi. Há um Mbappé que está a chegar perto, há outros jogadores que podem começar a encurtar um pouco a distância, mas ainda assim é uma distância grande. Creio que esta última bola de ouro para o Messi, na minha opinião, ok, aceito. Não aceito a bola de ouro para o Modric no ano anterior, porque a discussão entre Cristiano e Messi, embora eu acho que o Cristiano é o melhor jogador do mundo de todos os tempos, pelas suas características e por ter ganho em vários sítios e em vários contextos diferentes, aceito que o Messi é genial. Para mim o Messi mais genial que o Cristiano, mas como digo, o Cristiano é o melhor jogador do mundo. Não aceito que se dê a bola de ouro a outro jogador nestes contextos em que temos estes dois extraterrestres, digamos assim. Portanto, entre os dois vou aceitando. Há épocas melhores de um e épocas menos boas de um em comparação com o outro. Agora, vir um terceiro jogador no contexto atual, sinceramente, não entendo, e não entendi a bola de ouro, ou entendi a bola de ouro ao Modric por causa da questão do Campeonato do Mundo, mas creio que nessa bola de ouro o Cristiano Ronaldo devia ter ganho. A bola de ouro deste ano, agora que terminou 2019, aceito para o Messi, tudo bem, mas acho que eles continuam os dois no topo, na minha opinião. Ora, Pedro, temos ainda tempo para um último destaque nos jornais italianos. Olhando para o Corriere dello Sport e para a Gazzetta dello Sport, o destaque é o mesmo: o Inter atrás de 4, e diz também o Corriere dello Sport que Zhang vai jogar tudo, o investidor do Inter, para que Conte consiga mesmo o Scudetto, e que vão chegar, ouçam bem, Eriksen, Spinazzola, Ashley Young e Giroud. Portanto, é o dar tudo por tudo, se olharmos já para o plantel atual do Inter, para tentar destronar a Juventus. É verdade, Remo. Repara que a contratação do Ronaldo, pronto, a Juventus tem dominado o futebol italiano ao longo dos últimos quase 10 anos. A chegada do Ronaldo mudou muito o perfil de investimento dos clubes italianos, e a Liga Italiana agora começa a dar uns passos à frente que eventualmente pode destornar, ou pode chegar muito perto ali da Liga Espanhola no segundo lugar do pódio em termos das ligas europeias. Portanto, há de facto já investimentos em curso muito diferentes daquilo que foi a matriz dos últimos 10, 15, 20, quase 20 anos. Portanto, se chegarem estes 4 jogadores para o Inter obviamente vai ficar muito, muito forte, ou mais forte ainda, e vai complicar mais a vida à Juventus, e vai tornar a Liga Italiana, para mim, ainda mais interessante. Mas de qualquer forma, se tivesses que apostar, até porque depois a nossa costela portuguesa entrar aqui em ação, seria para as Juventus. Obviamente, sim. Isso onde houverem portugueses, eu apoio sempre clubes onde estiverem portugueses, isso obviamente. Pedro, um grande abraço para ti e para os Emirados, e obrigado por estares connosco em mais uma revista de imprensa, e até lembrar os nossos ouvintes que também te podem ouvir todas as semanas no podcast de Futebol das Arábias aqui na Rádio Estádio. Um abraço.
Obrigado, Raimundo, um abraço, um bom fim de semana para ti e para a equipa da Rádio Estádio e também para os nossos ouvintes. Até para a semana. Até para a semana, Pedro Correia em direto, quando são 7 horas e 56 minutos. Chegamos ao fim da revista de imprensa de hoje na sua Rádio Estádio. Falamos de todos os temas que estão nas primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Continue connosco.